Isso agora tá gravando. Só um minutinho, gente, que já tá abrindo aqui. Ô, Lucas, Só um minuto. me dá 5 minutinhos aí que eu tô vindo do mercado. Sim, E o sinal aqui tá ruim. É sem só para me tirar problema. as compras do carro para me poder começar junto com Sim, vocês. sem Faltam problema. 5 minutinhos para chegar em casa. Por Sim, favor, sem problemas. Eu ainda tô tô abrindo aqui. chegando. Tá, já tô na porta de casa. Nesse portão aqui, moço, aqui, ó. E mais na frente, aqui, isso. Esse aí, que aí já a mala fica na frente. Já foi, não foi? Já tá pago. Só tô tentando abrir aqui, mas tá ruim. Vou olhar isso aqui. Vamos ver. Bem, eu estou conseguindo compartilhar minha janela com vocês. Então vamos dar início ao nosso treinamento, né, de eletrocardiograma. Esperei um pouco o pessoal entrar. Porque tem que permitir todo mundo, toda hora fica acendendo aqui para a gente aceitar o pessoal. Mas vou tentar liberar todo mundo aqui para não precisar ficar voltando. Vamos lá. Então vamos dar início ao nosso treinamento, né, que vai falar sobre eletrocardiograma. Né, o nosso treinamento ele vai abordar, né, só os princípios básicos, tá, do eletrocardiograma, tá? Ele não vai muito a fundo porque a gente vai ter um próximo treinamento
né, sobre infarto agudo do miocárdio e o protocolo de infarto agudo do miocárdio. Então, eu preciso que vocês entendam os princípios básicos do eletrocardiograma. Então, a gente vai desde onde vem, né, o primeiro eletrocardiograma até a sua origem, saber sobre o que é uma onda P, o que é uma onda T, o que é uma onda, tá? E o complexo QRS, tá? E aí, a gente vai, primeiramente, vai abordar todos os princípios básicos do eletrocardiograma, né? Após a aula, ela vai ser gravada e disponibilizada tanto no YouTube quanto, né, no nosso Drive, tá? E a gente vai ter uma sala de aula virtual assíncrona, tá? Eu vou colocar essa videoaula lá na nossa sala virtual, né? Na nossa sala virtual ela vai conter uma prova. Lucas, o que é essa prova? Essa prova é uma prova sobre a aula de hoje, sobre eletrocardiograma, com 10 questões, onde todos irão responder essa prova. Essa prova, ela tem 10 perguntas. E aí, o aluno que conseguir, né, tirar mais do que 60 pontos, no caso, tirar 60 ou acima de 60, ele ganha o certificado, tá, da nossa aula de hoje, um certificado de 4 horas de aula, né? E aqueles que não conseguirem alcançar os 60 pontos, eles não vão ter direito ao certificado. É claro que a prova não está difícil, é uma prova fácil com o conteúdo que está sendo abordado na aula de hoje, tá? E aí a gente vai trocando as ideias e no final da aula eu abro para perguntas, esclarecimentos e dúvidas, tá? É uma aula muito tranquila, uma aula bem leve, tá? Onde a gente vai aprender os princípios básicos do eletrocardiograma, tá? E essa é a nossa primeira aula do ciclo, né, onde vão ocorrer outras aulas do nosso ciclo, tá, que eu chamo de ciclo básico, né, que vai englobar infarto agudo do miocárdio, que é o protocolo de AM, a gente vai ter AVC juntamente com o protocolo de AVC, vamos falar sobre sepsis juntamente com o protocolo de sepsis, doenças cardiovasculares e doenças, tá, respiratórias. E aí a gente fecha o nosso ciclo básico, tá ok? E com isso, né, a gente começa a nossa abordagem, né, com os princípios básicos do eletrocardiograma, tá? Aonde, que por sua vez, né, é muito importante, não só para a classe médica, mas também para a nossa classe, tá, da enfermagem. E aí, né, como que aconteceu essa descoberta com o eletrocardiograma? Não adianta eu chegar aqui e falar, você vai colocar a pá em membro superior direito, membro superior esquerdo, vai colocar os eletrodos no quinto passo intercostal, e vai lá, roda, pega e entrega na mão do médico. Não é isso que eu quero hoje na nossa aula. Eu quero que vocês entendam por que foi criado, né, esse eletrocardiograma e por quem foi criado, tá? Então, o eletrocardiograma, com a abreviação ECG, ela tem como objetivo registrar toda a atividade elétrica do coração, porque o nosso coração ele funciona, né, como uma bomba que ela precisa de eletricidade. E no coração a gente tem as células marca-passo, lá pelo canal de Purkinje, onde faz essa atividade elétrica e distribui para todo o coração. Então, o eletrocardiograma ele veio para registrar essa atividade elétrica cardíaca, tá? E o mecanismo do qual foi criado, tá, foi por um médico neerlandês chamado William Einthoven, tá? Em 1885, Einthoven ele cria uma máquina, como vocês podem observar, tá? Aqui embaixo, tá? Essa máquina ela foi criada em 1885, né, na época, ao qual recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1924, né, pela descoberta de Einthoven. Né? Como vocês podem observar antigamente, né, não tinha pá, não tinha eletrodo, Einthoven ele colocava baldes, né, de água quente no alumínio, ligavam fios, e esses fios demonstravam atividade elétrica cardíaca. No equipamento original, como vocês podem ver, eles são imersos, né, numa solução, né, de água considerada salina, para poder ter essas atividades elétricas. E aí, com o avanço, né, do tempo, né, a gente consegue identificar um papel onde conseguiria medir através, né, de milissegundos, tá,
esse papel. Ele foi criado, né, e fornecido de forma de rolo longo e contínuo, tá? Aonde porque tá entrando gente e cada vez que entra apita aqui vira uma coisa doida, enfim. Esse rolo, né, longo e contínuo, geralmente eles têm linhas cor-de-rosa, né? O pessoal já está acostumado a ver esse papelzinho, né? Esse papelzinho ele é chamado de eletrocardiógrafo, né? O papel com uma velocidade de 25 milissegundos, enquanto a agulha do aparelho realiza esse traçado. Então, esse aqui é o papel. Então, vamos conhecer primeiro o papel antes da gente conhecer, né, as ondas. Então, esse papel ele possui linhas finas e espessas, tá? Esse papel aqui, como vocês podem observar, ele está bem, né, aumentado, tá? Ele está com um zoom grande para vocês entenderem. Cada quadradinho desse na sua tela, ele tem 1 milímetro, tá? E um quadradão, ele tem 5 milímetros. Lucas, por que é importante isso? Porque as nossas ondas, tá? O nosso complexo, né, QRS, ele vai estar dentro desses quadradinhos. Quando a gente vai ver no eletro, quando a gente observa um supradesnivelamento da onda ST ou um infradesnivelamento, o que diz se o paciente está infartando com supra ou infra são esses quadradinhos com milímetros, tá? E a gente vai falar isso mais à frente, mas eu não vou entrar muito em supradesnivelamento e nem infra, porque a gente vai ver na aula de EM, tá? Então hoje eu só quero mostrar os princípios básicos, tá, do eletrocardiograma. Então esse eletrocardiograma, ele vai ser rodado, tá, nesse papel ao qual ele tem o quadradinho pequeno com 1 milímetro e o quadradão grande, como vocês podem observar na tela, com 5 milímetros, tá? As linhas, elas são finas e circulam os quadrados de 1 milímetro de altura e de largura, e as linhas mais espessas, como vocês podem observar, com 5 milímetros de largura, elas fazem um quadrado maior, tá ok? E com isso, a gente vai fechar um eixo de eletrocardiograma, tá? Na minha folha, né, que vocês vão ver, ela tem 1 segundo de duração, tá? Essa parte de 1 segundo, tá? Acima dela, eu vou ter 5 quadrados que vão conter, cada quadrado desse, 200 milissegundos. E um quadrado com 40 milissegundos. Lucas, o porquê que eu tenho que saber disso? Não é que você tenha que saber, é para você entender o que cada quadradinho desse significa dentro das ondas, tá? Por quê? Cada alteração dessas ondas, a gente vai contar os quadradinhos. Para eu conseguir que vocês identifiquem um eletrocardiograma na nossa próxima aula, eu preciso primeiro que vocês entendam a parte básica do eletrocardiograma, tá? E aí, o que foi solicitado e a proposta que teve essa aula? Foi porque alguns eletrocardiogramas estavam sendo rodados de forma errônea. E essa forma errônea, ela vai alterar todas essas linhas, porque é como se esse eletrocardiograma ele fosse uma foto do coração, tá? Em um ângulo de 360 graus, tá? Porque quando a gente coloca o eletro, ele tira foto através dos raios para mostrar para a gente como que está esse fluxo, tá? Como está esse fluxo elétrico do coração. Então, essas ondas, tá, que eu estou mostrando para vocês aqui, esses quadradinhos com milissegundos, eles vão ser muito importantes lá na frente para a gente. Então, esse eixo, né, a gente viu na horizontal, agora vamos ver ele na vertical, ele tem uma voltagem, tá, de 1 milivolts. E os pequenininhos de 0,1 milivolts e o quadrado maior de 0,5 milivolts. Para quem não sabe, os milivolts é eles que vão fazer essa atividade, tá, elétrica do coração, tá? E aí, Lucas, vocês me perguntam, como que esse eletrocardiograma ele vai funcionar? Lucas, o eletrocardiograma ele funciona da seguinte forma. Como que ele funciona? É um equipamento que vai fazer um traçado, tá? Denominado eletrocardiógrafo, tá? Ele vai possuir 10 eletrodos, tá? São 10 eletrodos que ele possui. Isso não é
cômodo para todos, né? Todos já sabem, já viram o eletro, já estão acostumados com rodar eletro, né? Mas a gente precisa entender. RA, a gente vai colocar no pulso direito. LA no pulso esquerdo. Tá ok? RA no pulso direito e LA no pulso esquerdo. Porque o que acontece hoje na nossa rotina? Brasil de um lado, Flamengo do outro. Mas só que ninguém se atenta que essas pás, elas podem estar trocadas. Tá? O que acontece? Aquela pá, ela era para estar adequadamente do lado esquerdo e do lado direito. RA do lado direito e LA do lado esquerdo. Brasil e Flamengo. Só que o que acontece? As pás, elas quebram e danificam. E muitas das vezes a gente não consegue achar a vermelha, a amarela, aí acaba colocando uma branca, e aí você perde todo aquele embasamento que você tinha de Brasil e Flamengo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Hoje eu tenho uma nova solução para todos. Vocês já viram aquele ditado rala, vai embora? Então, é rala. O rala, ele vai ser lado direito Rá e o lado esquerdo Lá. Rala, ok? E aí, o porquê disso? Lá na pontinha, quando vocês pegam a pá e conectam, lá vai ter RA e LA, tá? E nessa pá, o RA ele tem que ser colocado do lado direito e o LA do lado esquerdo. O que eu faço quando eu inverto essa pá? Eu vou ter, naquele papelzinho ao qual eu mostrei para vocês, os milivolts alterados. E aí pode dar uma sensação no eletrocardiograma que esse paciente possa estar apresentando, né, alguma desconfiguração ou algo que não seja, né, permitido dentro do eletrocardiograma, tá? E aí vai ter uma alteração. Se a gente tem pessoas que não são treinadas para ler eletro, né, alguns médicos têm dificuldade na leitura do eletrocardiograma, tá? Como vocês já sabem, então, careca de saber que a gente, de vez em quando, tem alguns eletros que são muito ruins de ler, porque o nosso eletrocardiograma ele é muito antigo, vai dar uma alteração grotesca quando a gente troca e simplesmente inverte esses lados. E aí, se não for um médico experiente que consiga identificar que está trocado, eu posso trombolizar um paciente porque viu no eletro que tem um supradesnivelamento, por exemplo, tá? E aí, a gente identifica RA do lado direito, LA do lado esquerdo. Embaixo, Lucas, mesma forma, RL no tornozelo direito e LL no tornozelo esquerdo. Mesma forma de cima, Rá, Lá, R e L, sempre desta maneira, tá ok? E aí vai ser colocado o RL no tornozelo direito e o LL no tornozelo esquerdo, beleza, pessoal? E aí, dentro desse contexto, a gente vai ter os eletrodos para as derivações precordiais, que são uma das mais importantes, tá? Essas derivações precordiais, tá ok? A gente vai ter os eletrodos V1, V2, tá? V3, V4 e V5, tá? E o V6. Eu vou demonstrar para os senhores como eles são colocados, tá? No peito do meu paciente. Lucas, eu vou lá, todo mundo faz desse jeito, bota de um lado, bota do outro, um no meio e vem delimitando. Não, gente, não é assim que funciona. Por quê? A gente tem uma medição que a gente consegue observar. No dia da nossa aula prática, eu vou estar na unidade demonstrando para os senhores em quais espaços intercostais a gente irá colocar. Por isso que é muito importante que os senhores prestem atenção nos nossos próximos slides, quando a gente chegar em derivações precordiais de V1, V2, V3, V4, V5 e V6, que eu vou demonstrar para os senhores aonde é colocado cada eletrodo. Por que, Lucas, isso? Porque o osso, tá, da nossa coluna, tá, e o nosso externo, ele pode também, tá, dar interferências e não pode ler o nosso eletrocardiograma, tá? Então eu vou demonstrar para os senhores mais abaixo, tá? Os senhores me desculpem porque está acontecendo de eu sair da sala e voltar do quadrado grande, porque
acaba entrando mais gente na sala e eu tenho que aceitar o pessoal. Então, vamos lá. O eletrocardiograma tradicional, o qual nós usamos, ele possui 12 derivações, tá ok? Essas 12 derivações, 3 derivações dessas são bipolares, tá? A gente vai chamar de derivações bipolares, ao qual os senhores podem observar no eletro o 1 em romano, 2 e 3. São essas, tá? As derivações bipolares, 1, 2 e 3. As derivações unipolares é o AVR, que a gente chama de vetor ampliado da direita, o AVL, que é vetor ampliado da esquerda, e o AVF, vetor ampliado dos pés. Eu vou mostrar para os senhores mais à frente, eu tenho uma imagem, a gente vai entender bem as 3 derivações unipolares, tá? E as bipolares também. E a gente tem as derivações precordiais, qual nós chamamos de V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? E esses traçados, eles são obtidos a partir de cada derivação dessas que estão sendo apresentados na minha figura de um eletrocardiograma tradicional, tá? Indicado, né, por meio de abreviatura de cada início de traçado. Então, a cada traçado, eu vou ter a minha abreviatura. Então, eu vou ter derivações bipolares 1, 2 e 3, AVR, AVL e AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Como os senhores podem ver, esse é um eletrocardiograma normal, tá? E aí, vamos começar com as derivações bipolares. Então, Einthoven, né, lá na sua antiguidade, com os tambores cheios de água salina, ele propôs o seguinte motivo, que a gente chama hoje de triângulo de Einthoven, tá? Até mesmo nas aulas de eletrocardiograma, a gente utiliza, né, o triângulo de Einthoven para entender. Porque quando a gente coloca os eletrodos, a gente não consegue entender o que eles fazem. Você coloca no braço direito, no punho esquerdo, e você não sabe como é que funciona. Sim, esses, tá, eletrodos, eles funcionam como um triângulo. E esse D1, D2, D3, eles vão formar derivações que vão ativar a atividade elétrica no plano frontal do coração. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ver no eletrocardiograma o coração em 360? O D1, D2, D3, ele vai ver a parte frontal do coração, para ver se tem alguma anormalidade. Vão passar milivolts, esses raios, eles penetram, tá, da forma negativa e positiva, e aí a gente consegue delimitar através, tá, de linhas no nosso, tá, traçado. Então, derivações bipolares, D1, D2, D3, fazendo o triângulo de Einthoven, essas derivações, elas analisam a atividade elétrica do plano frontal. Pelo amor de Deus, não vamos errar isso na prova. Tá muito fácil, tá? E aí, a derivação bipolar de número 1. O que ela faz? A gente fez um recorte, né, do nosso eletrocardiograma só da D1. Como vocês podem observar, tá? Lado direito negativo e lado esquerdo positivo. Quando isso ocorre, acontece uma diferença de potencial, né, de ação. Não vou entrar em biofísica, porque senão vai ficar meio confuso a nossa aula de eletro, tá? Mas para que vocês entendam, eu tenho um lado negativo e um lado positivo. A partir dessa diferença, tá, de fatores, eu vou ter um potencial de ação. E esse potencial de ação que leva do braço esquerdo até o braço direito, eu tenho a derivação D1, tá? Devido a esse potencial de ação. E esse potencial de ação, a quadradinho daqueles que eu falei para os senhores, eles são considerados milissegundos. E um quadradão bem grande, como os senhores podem ver desse tamanho aí, é 1 segundo no nosso coração, tá? Então, esse traçado D1, ele ocorre, tá, a partir da diferença de potencial de ação, tá, do lado esquerdo para o lado direito. D1, lado esquerdo para o lado direito, tá? Não confundam, tá? Lado esquerdo para o lado direito, sempre do negativo para o positivo. Derivação bipolar de número 2. Como que ela funciona? Ele é obtido também a partir de uma diferença de potencial sempre do positivo para o negativo. Então, ela vem do braço direito para a perna esquerda,
tá? Esse potencial de D2, ele acontece dessa forma. Então, D1 eu tenho do braço direito para o braço esquerdo, D2 eu tenho do braço direito para a minha perna esquerda, tá ok? E aí, esse eletrocardiograma, ele vai demonstrar para os senhores, quando os senhores pegarem lá no plantão, né, vocês vão observar bem D1 e D2, tá? Quando eu tenho a D3, Lucas, é muito fácil quando eu tenho D3. Se na D1 eu tenho do lado esquerdo para o lado direito, e na D2 eu tenho do braço esquerdo para o membro inferior direito, na D3 eu vou ter do quê? Do meu braço esquerdo para a minha perna esquerda. O que que acontece e o que que acomete? Lembra que eu falei do RALA? Vocês lembram disso? RA, LA, LA, LL e RL. Cada um dos lados, quando a gente coloca no pulso e nos tornozelos, aonde que vai ter essa seguinte alteração? Em D1, D2 e D3, tá? Que são muito importantes para a gente, tá? Então, se a gente colocar dos lados errados, a gente vai ter derivação errada. E aí, o potencial de ação da D3, ela vai do braço esquerdo, LA, para membro inferior esquerdo, tá? Chamado e denominado de LL, que são aquelas pás que a gente coloca, tá? Todas essas pás, elas fazem o triângulo de Einthoven para a gente ter D1, D2 e D3, tá ok? Lucas, mas elas só fazem D1, D2 e D3? Não foi isso. Eu falei que elas também fazem D1, D2 e D3, mas elas também fazem outro ponto, tá? Que é o seguinte ponto, que é o AVR, AVL e AVF. Caramba, Lucas, me confundiu tudo. Calma aí. Gente, lembra que eu falei para vocês que a gente tem derivações bipolares e unipolares? As bipolares eu tenho ponto negativo e eu tenho ponto positivo. Tá ok? Ponto negativo, ponto positivo, ponto positivo, ponto negativo. Eles fazem o triângulo de Einthoven. Só que as derivações unipolares foram propostas por Guldberg. Tá? Guldberg. Ele, em 1942, ele consegue, tá, observar acima de Einthoven, acima do seu triângulo, tá? Aonde a gente adquire um potencial resultante muito próximo de zero. E desta forma o vetor ele é gerado do centro do triângulo, diretamente para suas extremidades lá nas células de Purkinje. Tá? E o que que acontece nas células de Purkinje? Elas fazem ventrículos e átrios. Então ela tem um potencial de ação de forma que o vetor ele é gerado do meio do coração para os átrios. Dos átrios desce e vem do meio do coração para os ventrículos. Então, o coração ele funciona como uma bomba, tá? O tum-tá, ele funciona através desse potencial de ação. Então, o Guldberg, em 1942, observou isso no triângulo de Einthoven. Então, ele criou e gerou, tá, direções à extremidade do mesmo, sempre do meio para as suas extremidades, criando as seguintes derivações: AVR, AVL e AVF. Que o quê? Todas essas derivações, elas saem do meio, tá, para o seu potencial resultante. De que forma? Tá? Elas saem do seu proximal zero, indo para as suas extremidades, tá? Seu potencial central. Então, a derivação unipolar, tá? Não mais bipolar, agora unipolar, AVR, tá? Essa derivação ela vai corresponder ao traçado no eletrocardiograma, como os senhores podem ver no meu recorte, tá? Um traçado de derivação unipolar AVR, tá? Que é obtido a partir de um potencial de ação entre o centro do triângulo de Einthoven, que a gente vai considerar sempre esse centro negativo, para o braço direito, que é o eletrodo RA, tá? Ele vai me dar uma derivação. Lembra que eu falei para vocês em plano frontal? Ele vai me mostrar uma coisa. Mas eu falei que era 360. A gente vai ver o coração na região também posterior. Então, esse ponto negativo, tá? Ele vai para a extremidade, fazendo o AVR, para a gente conseguir observar o coração de uma forma. Se os senhores observarem,
as linhas, elas são invertidas, tá? Da D1, ela é polar, ela sobe. A unipolar, ela é invertida. Mas por que ela é invertida, senhores? Porque ela começa do centro, do negativo para o positivo, tá? E aí, esse triângulo de Oetthoven, tá? A gente mede, tá? O AVR, que é o eletrodo RA do braço direito no positivo. O AVL vem do meio negativo para o eletrodo LA, tá? Do braço esquerdo. A gente vai ter do centro do coração indo para a derivação do lado esquerdo, tá? Positivo, a gente vai ter o eletrodo LA lá do meu lado positivo, que vai rolar um potencial de ação do meu centro, indo para o meu lado positivo, gerando a onda AVL. Por isso, senhores, que quando os senhores trocam, tá? O APA, Brasil e Flamengo, quando os senhores trocam o RA e muda para o LA e o LA para o RA, você vai ter alteração em D1, D2, D3, AVL, AVR e também na AVF, tá? A gente vai ter essas derivações totalmente alteradas. E foi isso que aconteceu em um determinado plantão, trocou os lados, tá? E o que aconteceu? Apresentou que o paciente estava tendo um leve infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento da onda ST. E esse supradesnivelamento o paciente tem que trombolizar, porque estavam mais em 3 derivações, estava em D2, se eu não me engano, D2, D3 e AVR. 3 derivações é trombolítico. E aí eu pego uma medicação que custa R$ 5.600 para trombolizar um paciente que não tem necessidade, levando esse paciente ao risco de vida. Por quê? Porque simplesmente eu troquei os eletrodos lá no meu plantão. Então, isso não pode ocorrer. Então, eu quero que os senhores entendam como que funciona uma derivação unipolar e bipolar, para que vocês entendam a importância de vocês colocarem os eletrodos da forma correta, tá? Então, voltando para a nossa derivação unipolar, tá? AVF, ela vai corresponder a um traçado no eletrocardiograma, tá? Como nós podemos observar na figura, a partir da diferença de potencial entre o triângulo de Oetthoven. Qual é a diferença desse potencial? Sempre o centro, tá? Segundo Goldberg, ele vai ser negativo indo, tá? De encontro ao positivo. Então, RA, LA e LL, elas vão fazer um triângulo de forma sempre do positivo indo para o negativo, no meio desse triângulo. Então, é muito importante que os senhores coloquem corretamente. Lucas, mas o meu eletro dá interferência. Sim, senhores, ele vai dar interferência por conta de N fatores que o paciente possa encontrar. Qualquer objeto metálico que gere um potencial de ação, ele vai dar interferência. Por isso que quando a gente pede para o paciente tirar tudo que é de metal do bolso, cordão, brinco, relógio, até uma sola de sapato, ele pode gerar um potencial de ação. Sério, Lucas? Uma sola de sapato? Sim, pessoal. Por que o pessoal vai fazer parte elétrica, tá? Não faz parte elétrica descalço? Porque vai ser positivo com positivo, tá? E aí vai gerar uma carga elétrica, uma descarga de forma absurda. Então, ele sempre usa o sapato para poder mexer na eletricidade. Então, o que eu quero mostrar para os senhores é que o nosso eletrocardiograma ele é gerado através de potenciais de ação. E esses potenciais de ação é o que vão gerar as nossas linhas, tá? Denominadas lá milivolts, tá? Esses milivolts, eles vão gerar todos aqueles milímetros do quadradinho, onde a gente vai conseguir verificar como está a atividade elétrica desse coração. Então, a gente já falou de D1, de D2, de D3, de AVF, AVR e todas as nossas derivações, né? E aí a gente entra nas principais derivações precordiais. E aí aqui eu vou ter bastante calma, né? Eu corri um pouco,
de ter bastante calma, tá, nas derivações precordiais, porque são elas uma das mais importantes do nosso eletrocardiograma. Não que as outras não sejam, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. As outras são principalmente, tá, super importantes. Mas por que eu chamo os senhores para nossas derivações precordiais? Vamos lá. O meu paciente, ele entra na emergência lá no meu acolhimento, correto? Pelo meu protocolo de AM, já vou dar uma cola para os senhores, eu tenho 10 minutos para rodar esse eletro. Como todos já tiveram treinamento, né, pela Fundação Saúde de eletrocardiograma de infarto agudo do miocárdio, sabe que cada minuto que esse paciente ele perde é um X de vida que ele vai perder lá no futuro, quando ele está infartando. Então, quando lá no acolhimento técnico ele visualiza que o paciente apresenta sinais de infarto, ele tem que automaticamente levar esse paciente para a classificação de risco, tá? Ou colocar lá na sua classificação risco. Por quê? Porque o meu eletrocardiograma eu tenho 10 minutos para rodar. Esses 10 minutos eles são de suma importância eu rodar, tá? Por quê? Porque eu vou conseguir identificar uma atividade elétrica cardíaca considerável, tá? Quando eu pego esse infarto até 6 horas. E as minhas enzimas cardíacas vão vir alteradas juntamente com o eletrocardiograma. Mas, Lucas, por que eu tenho que rodar meu eletrocardiograma em 10 minutos? Porque eu salvo uma vida, galera. Eu salvo uma vida porque se eu identifico que no meu eletrocardiograma eu tenho supradinivelamento de onda ST, eu posso trombolizar esse paciente, tá? E tentar, tá? Naquela artéria que foi entupida, eu posso tentar diminuir, tá? A placa de ateroma que está naquela artéria, tá? Então, é muito importante que os senhores entendam a responsabilidade dos senhores ao rodar um simples eletrocardiograma. Eu creio que muitos dos senhores rodam o eletro sem nem saber como que ele funciona, tá? Então, as derivações precordiais, ao qual eu vou mostrar para os senhores, elas foram propostas por Wilson em 1934. É antigo? Sim, mas a gente consegue analisar a atividade elétrica cardíaca considerando um plano anatômico transversal. Como os senhores podem ver, se os senhores vêm da V1 a V6, tá? A gente vê o coração, como eu disse no primeiro momento, de forma de 360 graus, tá? De uma forma transversal, tá? Nesse plano anatômico. Então, eu consigo identificar aonde está o meu infarto agudo do miocárdio, tá? E aí, com isso, tá? Eu vou explicar para os senhores como iremos colocar, tá? Todos os nossos eletrodos, tá? No nosso paciente. Não é simplesmente colocar em qualquer lugar, tá? Tem gente que coloca o eletrodo no pulmão, tá? E aí vai dar interferência no meu eletrocardiograma, tá? Eu vou mostrar para os senhores qual local a gente vai colocar V1, V2, V3, V4, V5, e muitos dos senhores vão ficar chocados, tá? Porque muitos cardiologistas, eles prezam, tá? Como eu posso dizer para os senhores, pelo alto grau, tá, de fidelidade do eletro, vai depender de qual espaço intercostal eu estou colocando. Como os senhores podem ver, né, na minha figura anatômica, né, vem com o coração e demonstrando aonde fica cada eletrodo. Se os senhores veem aonde os senhores colocam os eletrodos, os senhores vão observar que os senhores colocam o eletrodo no pulmão. Vocês podem? Pensa no que eu estou falando e vocês vão observar quando vocês forem rodar um eletro, tá? Então, as nossas derivações precordiais, elas vão formar do V1 até o V6, tá ok? Então, vamos falar sobre cada uma delas, tá? Vamos falar. Então, nessas derivações, os polos positivos estão localizados nos eletrodos, tá ok? O polo positivo vão ser os eletrodos. E quem vai ser o polo negativo? Tá? O polo negativo ele é obtido por meio da comunicação do sinal dos membros.
tá ok? Utilizando a gente chama de resistência, né, de 5.000 ohms, JOHM, tá ok? Então, os meus eletrodos, eles são positivos, tá ok? Então, Lucas, vamos lá. Derivação precordial V1 corresponde a um traçado do eletrocardiograma obtido a partir do eletrodo V1, posicionado no quarto espaço intercostal direito, tá ok? Do lado do meu espaço intercostal direito, junto a bordo do espaço external direito. Agora a gente vai ter que voltar à anatomia, que não tem jeito, tá ok? Não tem jeito. A gente tem o principal osso, né, o nosso externo. Abaixo, a gente tem o esternocleidomatóide. Desculpa, gente. A gente tem o externo e o processo tifoide, que é um ossinho bem pequenininho, tá? A gente vai pegar o meio do meu externo. Ao lado, a gente tem o quarto espaço intercostal. Então, Lucas, como é que eu vou me basear? Primeiro, externo. Lembra lá da massagem cardíaca? Você tem aqui no espaço external. Ao lado fica o quarto espaço intercostal. Junto ao bordo external direito, eu vou colocar o meu V1. Tá ok? E aí a gente observa que a gente pega eletrodo colado acima do peito. Lá em cima. Lá no primeiro espaço e no segundo espaço intercostal. Tá certo? Não, tá errado. Por isso que V1 vai dar interferência. Vai dar aquelas interferências, vai dar de forma irregular. Então, aonde que eu tenho que colocar a V1? Posicionar no quarto espaço intercostal direito. Tá ok? Direito. V1 é do lado direito. Tá ok? Não se esqueçam disso. E aí, Lucas, eu não sei onde é que é o externo. Ah, então eu venho. É só você pegar, gente. É claro, no paciente obeso, fica difícil de contar. Então, eu vou no externo. Ao lado, eu vou ter o quarto espaço intercostal. Eu tenho que colocar bem nesse espaço intercostal. Eu posso colocar em cima da quarta costela? Não. Se você colocar em cima da quarta costela, ele não vai ler e vai dar interferência. Não é que ele não vai ler, mas vai dar interferência no seu eletro, tá? Vai dar interferência, porque você está colocando em cima do osso esse positivo. E ele não vai ter o negativo para ele fazer as ondas, os milivolts, tá? Não vai ter o potencial de ação. Então, eu tenho que colocar sempre no espaço. Tem um espaço entre uma vértebra e outra. Nesse espaço, nós iremos colocar a V1. Tá ok, senhores? Derivação precordial de V2, ao qual os senhores podem observar no traçado, tá? Na figura ao lado, tá? A gente fez um recorte de uma derivação V2, tá? Precordial, aonde o eletrodo V2 ele é posicionado ao inverso da V1. Se na V1 é do lado direito, a V2 é do lado esquerdo, no quarto espaço intercostal esquerdo, junto o bordo ao espaço external esquerdo. Então é muito importante que os senhores entendam que o lado direito de V1 é no quarto espaço intercostal e V2, tá? É do lado esquerdo, no quarto espaço intercostal. Tá ok, senhores? Derivação de V3. A derivação de V3, ela corresponde, né, no nosso eletrocardiograma, tá? A gente vai ter D1, D2, D3, AVF, AVL, AVR, vai ter V1, V2 e a gente tem a V3, tá? Aonde que acontece normalmente o nosso infarto supra-diastema? Normalmente é V3, V4, V1, V2. Então é muito importante isso que eu estou falando para os senhores. O espaço intercostal ele é muito importante que os senhores entendam, tá? E esse posicionamento, né, do nosso V1, V2, V3 e V4, eles são de suma importância. E obtido a partir do eletrodo V3, ele vai ser posicionado no ponto médio, tá? No médio, entre o V2 e o V3, que vai ser ali no rebordo, no finalzinho do espaço intercostal, no início da V5 e no final da quarta vértebra, no início da quinta vértebra. Então, ele vai ficar entre V4 e o V2. No meio, a gente vai colocar o V3,
tá? E o que a gente consegue observar? Que o V3 a gente coloca no meio do externo. Não é? Falar, eu sei. Estou aí vendo você, eu sei que você faz isso. Você cola V1 lá no pulmão, V2 lá no outro pulmão e coloca o V3 no externo. E a gente está fazendo de forma errônea, ok? E aí o que me chama a atenção a gente teve problemas com o nosso eletro por conta de configuração. E aí, como que funciona essa configuração? Lá no eletrocardiograma eu tenho ele de 5 milivolts, 10 milivolts e 15 milivolts. Milivolts é essa linha que os senhores estão vendo. Então, quando eu fico futucando lá o eletro e eu vou mudando os milivolts, ele vai mudando a interferência do eletro. O correto é ela sempre estar 10 milivolts. Tá ok? Com isso, tá, a gente vai ter a V3 posicionado entre V2 e V4. Lucas, tá bom, você falou que a V1 é no quarto espaço intercostal direito, V2 e quarto espaço intercostal esquerdo, V3 entre V2 e a V4. Onde é que fica a V4? Simples. Posicionado no quinto espaço intercostal esquerdo, sobre a linha hemiclavicular, tá? A gente tem aqui em cima a clavícula, no hemiclavicular, tá? Eu vou colocar o meu V4. Ô, Lucas, complicou. Calma aí. Vou até sentar para explicar o senhor. A gente tem a clavícula, tá? O osso da clavícula. O espaço hemiclavicular é no meio, gente. A gente vai pegar a clavícula, vai dividir no meio. Vai descer até o quinto espaço intercostal, tá? Vai ver lá o espacinho e vai colocar o eletrodo, tá? Esse é o V4, ok? Lucas, você está falando para mim que eu estou rodando o eletro errado porque eu não estou contando espaço intercostal? Sim, está rodando. Por isso que a gente tem alteração no eletro. Tá ok, senhores? A gente tem uma alteração nesse eletro. É claro que o nosso eletrocardiograma ele deve vir junto com o Einthoven, né? Lá de 1942. Mas ele ainda funciona. Se nós colocarmos nos espaços, tá, corretos, nos espaços intercostais corretos, ele vai funcionar perfeitamente. Tá ok? Agora vamos para V5. V5, ela corresponde ao traçado do eletrocardiograma pelo eletrodo V5, tá? Ah, eu esqueci de falar para os senhores, lá no início. Os eletrodos são aquelas borrachinhas que os senhores veem. É claro que em hospitais de grande porte a gente já cola eletrodo, mas antigamente a gente utilizava igual a gente usa, ela sob pressão, né? E aquelas borrachinhas a gente vai colocando, tá ok? Com isso, tá? A gente vai ter V5 posicionado no nível de V4 na linha axilar anterior. Lucas, aonde que fica o V5? Ali, a bordo do quinto espaço intercostal, na linha, tá, axilar. Eu vou ter a linha axilar, é onde eu vou colocar o meu V5, tá ok? Então, o V5 ele vai ser colocado nesse rebordo, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho uma figura de V5, como os senhores podem observar, tá ok? Os senhores têm, tá, o rebordo de V5, tá? Agora vamos pular para V6. Depois eu volto um pouco com os senhores, só para a gente recapitular, tá? Então, a derivação V6, tá? Ela corresponde no meu eletrocardiograma obtido a partir do eletrodo V6, posicionado no mesmo nível que V4, mas na linha axilar média, tá? Então, eu tenho linha axilar anterior e linha axilar média. Anterior, bem um pouco abaixo, tá, da minha axila, na parte anterior, e na linha média eu tenho V6, tá? Então, senhores, como os senhores podem observar, é de suma importância que esses eletrodos sejam colocados corretamente, para que no meu complexo QRS eu não tenha nenhuma alteração. Então, como eu posso dizer para os senhores, vamos ter atenção ao quanto colocar esses eletrodos no meu paciente, tá? Por quê?
Vamos verificar, não sai colocando as pás, não vamos colocar a pá, tá? Vamos ler se está escrito RA, LA, RL, LL. Vamos colocar RA do lado direito, LA do lado esquerdo, RL no lado direito e LL do lado esquerdo. É muito importante que os senhores façam isso, tá? A gente teve um erro muito grande em eletrocardiograma, e erro que não pode acontecer, tá? Porque toda medicação que é disponibilizada na farmácia, como trombolítico, medicações de AM, elas são controladas porque a gente precisa de meta. E às vezes o médico ele abre, tá, um protocolo de AM, tá? E não descarta, a gente perde indicador. Por quê? Porque um eletro está errado, tá? Porque o eletro foi errado devidamente. Mas porque, é claro, muitos profissionais não aprendem isso no curso técnico. E os espaços intercostais, a gente vai ter que voltar em anatomia. Então, quando a gente fizer aula presencial, eu peço para que os senhores, né? Eu vou rodar o eletro, eu vou mostrar para os senhores os espaços intercostais. É claro que aqui é uma aula introdutória para que os senhores entendam a importância de um eletrocardiograma e a importância da colocação desses eletrodos, tá? A importância da colocação das pás, tá? Do lado esquerdo e do lado direito. É muito importante para que os senhores entendam a importância que é um eletrocardiograma na vida de um paciente, tá ok? Com isso, a gente acertando nos eletrocardiogramas, a gente consegue diminuir, muitas das vezes, que o médico ele peça uma curva enzimática, porque muitas das vezes ele pode estar em dúvida no eletrocardiograma, tá? Então, eu vou apresentar para os senhores uma interpretação de um eletrocardiograma normal. Iremos parar pelo eletrocardiograma normal. Por quê? Na próxima aula, tá, que a gente vai obter, a gente vai falar sobre protocolo de AM e sobre infarto agudo do miocárdio, tá? O infarto agudo do miocárdio é uma aula sensacional, tá? Nós iremos falar sobre o coração por inteiro. Eu nem quis abordar muito o coração na aula de hoje, tá? Só mesmo para os senhores entendam como que é a funcionalidade de um eletrocardiograma. Então, na aula, né, sobre infarto agudo do miocárdio, a gente vai abordar toda a parte cardiológica, anatômica do coração. É uma aula incrível, espero que os senhores não percam essa aula, mas ela também vai ficar gravada e disponibilizada, tá? Mas vamos voltar, né, à nossa interpretação de um eletrocardiograma normal. Por que, Lucas, normal? Porque se você sabe o que é normal, quando ele estiver normal, você já vai saber que tem alguma coisa errada ali. Então eu preciso que você entenda o que é normal. Lucas, eu sabendo o que é normal, quando ele começar a ter desnível, eu vou saber que está dando ruim. Por quê? Esse paciente ele pode estar com um ataque cardíaco, você vai ver que o eletro vai dar alterado, ele pode estar com um infradesnivelamento de GT, você vai ver que a onda, ao invés de estar subindo, ela está descendo até lá embaixo. Supra, você vai ver que a onda está subindo. É claro, eu preciso que vocês entendam o que é um ECG normal, tá? Perfeito? Na aula de AM a gente pode até conversar e abranger eletrocardiogramas de forma anormal, mas eu preciso que vocês entendam de forma normal. Então, o traçado, né, de um eletrocardiograma normal, ele é formado por ondas, né, como os senhores viram no nosso eletrocardiograma, que são denominadas traçados curvos, seguidos de linha reta. E intervalo, tá? Conjunto formado por onda e segmento. Então, vamos lá. É formado por ondas, traçados curvos, segmento, que é aquela linha reta. Lembra quando o paciente bate no zero lá e fica... Então, a gente tem aquela linha reta. Aí, quando ele volta, a gente tem um intervalo. E aí, a gente tem um complexo, que é RS. Ele vai... Então, a gente vai ter o segmento, que são as linhas retas, o intervalo e o segmento e os complexos, que são um conjunto de ondas. Tá? Estes estão apresentados a seguir as ondas, segmentos, intervalos e complexos, tá? E que compõem um eletrocardiograma normal. Lucas, calma, vai com calma. Gente, estamos com calma. Vamos lá. Um eletrocardiograma normal, eu preciso que os senhores entendam, tá? Onda, segmento, intervalo e complexo.
essas 4 ferramentas. Então, vamos começar bem devagar. Depois, quando eu acabar, porque eu silenciei todo mundo, a gente vai abrir para perguntas, a gente vai voltar nos slides, tá? E a gente vai abrir para perguntas, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro segmento, tá? Eletrofisiológico, tá? É a onda P. Todos os senhores vão encontrar uma onda P, tá? Não vou falar de doença cardíaca, não vou falar de infarto, não vou falar de nada a não ser um eletrocardiograma normal, para não bagunçar a cabeça dos senhores. Quem já conhece o eletro normal, vamos ver de novo o que é um eletro normal, tá? Então vamos lá. Significado eletrofisiológico da onda P. Representa a despolarização dos meus átrios, tá? Átrio, ventrículo. Átrios, ventrículos. Quando eu despolarizo o meu átrio, tá? Eu tenho a onda P, tá ok? Essa onda P, tá? Ela tem em torno de uma duração de 80 a 120 milissegundos em adulto, tá? Criança, a gente fala no outro momento, tá ok? Mas eu preciso que os senhores entendam. Então, aqueles quadradinhos, lembra lá no início da aula, eu falei dos quadradinhos? Aqueles quadradinhos bem pequenininhos, eles são denominados milivolts. Lá tem 1 milivolts, tá? Então, essa onda P, ela vai ficar dentro desses quadradinhos, a gente vai contar depois, tá? Mas na aula de AM eu vou ensinar os senhores a contar o quadradinho. Então, a amplitude, normalmente, ela fica 0,25 milivolts em adultos, tá? Então, quando passa de 0,5 milivolts naqueles quadradinhos, tem alguma coisa errada nos átrios. Está acontecendo a despolarização errada. Isso acontece muito em paciente que faz baixa frequência, tá? Que faz baixa frequência cardíaca, ele tem, tá? Uma despolarização muito ruim nesses átrios, que aí acontece com que ele faça a frequência cardíaca baixa e que essa onda P, ela diminua, tá? Então, o que o paciente coloca? O marca-passo. Porque lá no marca-passo também, ele, antes da onda P, ele tem uma onda U chamada, né, no caso. Eu tenho, tá? O segmento PR, tá? Que é logo depois da onda P, tá? O que significa o segmento PR? Ele tem 3 formas de ser explicados eletrofisiologicamente em biofísica. A primeira explicação, ele apresenta o tempo de condução através do nodo atrioventricular. Tá? Na segunda explicação, ela representa o intervalo entre a passagem da atividade elétrica do átrio para o ventrículo, células Purkinje. Tá? E no terceiro, ela indica o período entre o final da despolarização do átrio até a despolarização no ventrículo. Então, a onda P, eu tenho a despolarização dos átrios e o complexo PR ainda seguindo essa despolarização, indo para o ventrículo. Então, os senhores vão ver que o intervalo PR, ele vai pegar a onda P. Tá? Então, eletrofisiologicamente, o meu coração, ele vai sempre descarregar impulso elétrico do átrio para o ventrículo. Átrio, ventrículo, átrio, ventrículo. Na nossa aula de AM, eu vou demonstrar fisiologicamente um coração 3D na nossa videoaula, tá? Para os senhores entenderem como que funciona essa despolarização. Mas o foco é que os senhores entendam o que é uma onda P e o que é um intervalo PR, ok? Então, a duração desse segmento PR, ele não pode, tá, ser avaliado isoladamente. Ele tem que ser isolado junto com o segmento, ok? Junto com a onda P. Então, vamos falar sobre o intervalo PR, né? Que é da onda P até o final do segmento PR.
esse a gente denomina intervalo, que vai representar o quê? O início da despolarização atrial até a despolarização ventricular pelas células de Purkinje, que ela vai se distribui e aí faz com que o quê? O meu coração ele funcione assim, ó, da seguinte forma: despolariza, polariza, despolariza, polariza, para o sangue ir do átrio, tá, direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito faz a grande circulação, volta, faz a pequena circulação, desculpa, vai para o pulmão, volta e do pulmão ele joga para o átrio novamente para fazer a grande circulação. Tá? É uma breve releitura para a gente não entrar mais em anatomia, tá? Mas representa o intervalo do início da despolarização atrial até a despolarização ventricular, tá? O intervalo PR, tá? Que demora, tem uma duração de 120 a 200 milissegundos em adultos, ok? Até coloquei a referência para os senhores, tá? Lá no final tem as referências, vocês podem tá observando. E eu tenho o famoso complexo QRS. Esse complexo QRS, nossa, eu tive, né, alguns problemas para entender, mas quando eu aprendi o complexo QRS, pô, falei, caramba, só isso? Por quê? É o estado eletrofisiológico. Se a onda P eu estou despolarizando os meus átrios, o Q, o R lá em cima e o R, eu estou despolarizando o meu ventrículo que está embaixo. Isso acontece com frequência porque o meu sangue ele bombeia no ventrículo, tá, direito, indo para o pulmão, voltando no meu ventrículo esquerdo do pulmão, indo para o átrio de forma rápida, tá? Que esse coração ele bombeia. E a duração, né, dessa despolarização ventricular, ela equivale de 50 a 110 milissegundos no complexo QRS, porque ele é grande. Então, ele sempre vai durar de 50 a 110 milissegundos, tá? E a amplitude dele é variável, tá? É variável. Por quê? Porque eu apresento para os senhores o segmento ST. Quando eu tenho supradesnivelamento do segmento ST, esse S ele fica acima do R. E aí eu vou ver que o meu segmento está com supradesnivelamento do segmento ST. Porque a onda T, você não consegue identificar a onda T. E quando ele está infra, Lucas, essa onda, ela pega a onda T e vai estar lá embaixo e você não consegue ver a onda T. Então, esse segmento ST, ele representa o que? A despolarização e a repolarização ventricular. Desculpa. E a repolarização ventricular. Então, esse segmento é importante porque quando no meu eletro eu vejo que não teve essa repolarização ventricular, foi porque o meu paciente ele infartou em algum local do meu coração, de alguma veiazinha que rodeia o meu coração. Tá? E aí, mais à frente, nós vamos entender um eletroinsuprado. Tá? E eu tenho a onda T. Tá? A onda T, ela vem após o complexo QRS. A gente consegue observar a onda T no eletrocardiograma, que representa a repolarização do meu ventrículo, tá? Quando eu repolarizo o meu ventrículo, eu passo, vem onda P, tá despolarizando o átrio, e assim eu tenho um outro complexo QRS, outro segmento de onda T, e assim por diante, tá? E a duração não deve ser avaliada isoladamente, porque tal medida, ela pode estar no intervalo QT, tá? Então, essa onda T, ela tem que ser medida do complexo Q até o T, porque desse complexo QT é que eu vou identificar a completa atividade elétrica da sístole ventricular. Quando eu pego o meu intervalo QT correspondendo à minha atividade elétrica da minha sístole ventricular, que é desde a despolarização até a repolarização, é onde eu vou identificar, tá ok? O meu complexo, tá? Então, assim,
muito importante para que os senhores entendam, tá? Esse complexo QRS e mais à frente a onda T, tá? Quem consegue identificar o complexo QRS, tá? Vai identificar uma onda soprada, vai identificar uma onda com infra, vai identificar, porque eu sei o que é normal. O que é normal? Ter uma onda P, logo à frente tem um intervalo PR, logo à frente vem QRS, traço onda T, segmento ST. Se eu não tenho segmento ST na onda, e ele está alto ou está baixo, é porque tem alguma coisa errada. Esse paciente está infartando, tá? Então, eu mostro para os senhores a nossa referência, e aí eu volto, né, para a minha sala, né? Calma aí. Eu volto para a nossa sala e eu deixo, né, os senhores observando o intervalo QT. E aí eu vou abrir, tá, para perguntas, tá? Para os senhores fazerem a pergunta dos senhores. É claro, tem uma mãozinha, se eu não me engano, a Denise Araújo e Denise Lucena está com ela levantada. Eu vou abaixar a mãozinha de vocês duas, tá? Para quem tiver alguma dúvida, só para a gente ter uma ordem cronológica de pergunta, tá, pessoal? Quem quiser perguntar, fica à vontade, agora é a hora de tirar todas as dúvidas. É claro, a gente vai fazer a parte prática na unidade, a partir de terça-feira, até vou abordar todos os plantões. Mas o que eu peço para os senhores é que perguntem, tá? Pode perguntar, a gente volta nos slides, não tem problema, tá? E aí eu vou deixar para os senhores que quiserem perguntar, levantar a mão. Tem uma mãozinha aí, em algum local aí na tela de vocês, tem uma mãozinha. E a gente vai por ordem, tá? De cada um levantando a mão, eu vou abrindo, a pessoa vai falando. Vou liberar o áudio de todos, tá? Para todos poderem, tá, falar, tá ok? Alguém quer levantar a mãozinha, falar alguma coisa? Ninguém, gente. Pode perguntar. Vamos lá. Vamos lá. Denise? Não? Sandra? Ninguém, gente. Quer perguntar nada? Todo mundo sabe rodar eletro certinho? Então tá bom. Ninguém quer perguntar nada? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Então, beleza. Fala, Sandra. Pode falar. Não, só abre o seu microfone. Fala. Estou numa dúvida aqui, no R. No R? Isso. Vamos voltar lá no R. Qual foi a sua dúvida no R? Tem como você explicar novamente, por favor? Então, vamos lá. O complexo QRS, Sandra, ele vai representar a despolarização ventricular. O complexo... Deixa eu só... Tá falhando o som para mim. Peraí, deixa eu só desligar o seu microfone. Peraí. Melhorou meu som? Melhorou. Então tá. O que acontece, Sandra, no complexo QRS? Tá? O complexo QRS, tá? Ele vai representar a despolarização ventricular. Quando a gente tem a onda P, tá? Que é a despolarização do átrio, eu tenho um segmento para polarizar o ventrículo. Quando eu vou repolarizando o meu ventrículo, a onda R, tá? É como se fosse, tá, a polarização ventricular. É onde está vindo aquela eletricidade. Vai no pico da eletricidade. Quando chega no R, ela vai despolarizar. Ela sobe polarizando e desce despolarizando. Tá? Então, a onda R é o pico da minha polarização até o S, que é a despolarização. Então, o Q, R, polarização, e o R, S, despolarização ventricular. É claro que quando tem um supraderivelamento DST, a onda R já desce diretamente para a onda T. Entendeu? Ou essa onda R, ela já desce lá embaixo, a gente não vê a onda S junto com a onda T. Então eu tenho
polarização ventricular e despolarização ventricular do R para o S. Tá? Então, a onda R ela é o pico, tá, da polarização ventricular do meu ventrículo. Tá? Consegui compreender, sanar a sua dúvida? Tá? Alguém mais alguma pergunta? E, Sandra, é sempre assim. O legal é que vocês entendam toda a parte de V1, V2, V3, V4, V5 e V6 para a gente identificar os espaços intercostais no paciente. É muito importante isso. Tá? A gente não pode deixar de ver. E sempre observar a pá de um lado e do outro. Se está RA, LA, RL e LL. Sempre observar na pontinha tem escrito. Não ficar se baseando por Vasco, Flamengo, Brasil, time do Brasileirão todo, tá? Eu vou disponibilizar a nossa aula que foi gravada no nosso Drive, tá? O nosso Drive eu vou mandar para vocês. Acabando a aula, vai ser encaminhado para o link da UPA, a nossa sala de aula virtual. A nossa sala de aula virtual, deixei uma atividade para os senhores, a qual ela vai contabilizar 100 pontos. Ok? Só irão ganhar um certificado os senhores que atingirem a média maior que 6. Quem não atingir, infelizmente, não vai ganhar o certificado. A prova, ela é voltada, tá? Para que parte? Para a parte que tudo o que nós aprendemos hoje. Vou deixar a aula lá. Eu só vou disponibilizar... Desculpa. Eu vou disponibilizar a prova até sexta-feira, tá? Até a gente fazer a correção, para na semana seguinte a gente estar já entregando os certificados daqueles que conseguiram. Então ela vai estar liberada até sexta-feira, vou estar liberando aí para os senhores, com data de entrega até sexta-feira. É como se fosse considerado uma atividade para os senhores, tá? Vai ser entregue até sexta-feira essa prova, e aí vai gerar uma planilha que eu vou saber quantos pontos os senhores fizeram para a gente gerar os certificados para aqueles que conseguiram notas maior que 60 pontos, tá? Ou 60 pontos, ou maior que 60 pontos. E aí, toda semana a gente vai ter a prova, só ganha certificado aqueles que acertarem. Então, quem viu o vídeo e quem assistiu a aula vai conseguir fazer a prova numa boa, porque está muito tranquila. Mas para quem não conseguiu, não vai estar tranquila, porque está tudo que nós abordamos hoje, tá? E aí eu peço para os senhores, vou deixar a aula lá na nossa sala de aula, vou disponibilizar os slides a partir de sexta-feira, quando eu fechar a prova, tá? Porque também não é legal para o pessoal que assistiu também eu botar o slide lá, o cara vai lá, pega o slide e lê, faz a prova, pô, muito fácil, tá? Vamos complicar um pouquinho para os colegas também assistirem a aula que eu preciso que os senhores entendam a rodar eletro, tá? Então eu vou disponibilizar a nossa atividade, tá, no grupo da enfermagem e no grupo dos enfermeiros. E aí eu pergunto para os senhores, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar no nosso chat, tá? Para a gente poder falar. Alguém quer falar alguma coisa? Levantou a mão o Léo e Sandra Oliveira de novo. Vamos lá. Fala, Léo. Levantou a mão. Léo? Nada? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza. Então, assim, gente, para quem tem dúvida, já que ninguém tem dúvida, então agora é dívida. Vou deixar a prova, o link da nossa sala de aula com vocês. Espero que todos façam até sexta-feira para a gente gerar o certificado. Pode falar pelo chat, Léo, não tem problema. Pode falar. Ah, peraí. Calma aí. Vai, agora liga o seu microfone que você vai falar. Pode ligar agora, que vai sair som. Lucas, está me ouvindo? Boa noite, tá me ouvindo? Espera aí, Sandra, deixa um falar de cada vez, vamos lá. Deixa o Léo falar. Fala, Léo. Então, Lucas, boa noite para todo mundo aí. Sim. Então, vai ser disponibilizado um tema toda semana, um tema diferente, é isso? Então, essa semana nós iremos abordar prática na unidade, eletrocardiograma. Dentro dessa semana, a gente vai rodar outra aula sobre infarto agudo do miocárdio, para complementar com essa aula, tá?
Ah, esse certificado, será que eles vão ter validade, por exemplo, horas suplementares da faculdade? Vai ter sim, vai ter validade. É um Show. certificado da Fundação Saúde. Ah, tá ok, então. Tá? Que é a unidade que a nossa unidade de educação continuada vai disponibilizar. Valeu, obrigado, Lucas. Tá? Nada. Fala, Sandra. Então, saindo um pouco da aula, Claro. em relação ao aparelho de PA e o eletro também, quando que está prevista a troca? Porque nós estamos trabalhando com aparelho de PA muito ruim, nós estamos sem aparelho também de HGT, o que verifica a saturação, o oxímetro, e também o eletro também está horrível. Sim. Quer dizer, isso também pode, né, causar erro, né? Sim, com certeza. Então, como que você entrou agora, se você pudesse ver isso para a gente também, porque está difícil de trabalhar. Pode deixar que isso vai ser passado, né, para a nossa coordenação e a gente vai estar solucionando os problemas. É claro que o nosso elétrico é um pouco antigo, muito antigo, mas se a gente conseguir rodar com fidelidade, né, do que foi passado hoje, pode ter que ter algumas interferências, sim, porque é antigo, mas a gente já está batalhando por um novo para a unidade, tá? Pode ter certeza. Já foi solicitado. E o oxímetro, né? Trabalhei também não tinha nenhum na segunda-feira. Então, a gente já foi solicitada a compra também, pelo setor de compra. Tá bom, então. Tá bom? Obrigada. Nada, Sandra. Obrigada, tchau. Tchau. Pode falar, Luana. Ô, Lucas, o link da prova vai ser disponibilizado lá no grupo, igual foi da aula? Lá no grupo. Você vai clicar no link e já vai entrar na sala de aula. Olha que beleza. Valeu. Tá ok, obrigada. Tá, vou disponibilizar agora para os senhores, tá?